Em chamas! Eu adorava falar isso quando eu era criança. Lançado em 2005, Quarteto Fantástico foi o primeiro filme de sucesso dos icônicos personagens dos quadrinhos da Marvel. Com um elenco muito conhecido na época, era uma promessa de uma nova saga para esse universo. Com poderes distintos, mas com um inimigo em comum, eles se unem para vencê-lo. Mas a pergunta que eu quero fazer nesse vídeo é: quais lições bíblicas esse filme pode nos oferecer? E é isso que a gente vai responder hoje. Mas antes, se você é cristão e gosta de filmes e séries e está por dentro da cultura pop, seja muito bem-vindo ao Fé e Sétima Arte. Meu nome é Everton e por aqui eu analiso filmes e séries com um olhar cristão. Meu objetivo é fazer você refletir e prestar mais atenção nas mensagens que os filmes ou séries querem passar para você. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta seu filme preferido para eu analisar aqui. Beleza? Então vamos lá. Durante uma viagem ao espaço, a fim de encontrarem a cura de diversas doenças da humanidade, nossos heróis sofrem um acidente com radiação solar. Esse acidente altera o DNA deles e também alterando toda a trajetória da vida deles. O acidente significa o batismo de cada um deles, porque eles são transformados. Essa explosão cósmica pode ser vista também como um chamado divino, onde o poder do alto os atinge, transformando-os em heróis. Um chamado para viver em prol da vida das outras pessoas. Eles aceitam se tornar o sal da terra e a luz do mundo. Assim como eles, Deus muda a nossa vida de uma forma inesperada, nos tirando da zona de conforto e nos capacitando para algo que não escolhemos, mas que muitas das vezes não, porque sempre é necessário. Após o desenvolvimento dos seus poderes, Ben Green é o mais afetado negativamente por conta da sua aparência física. Ele faz de tudo para reverter esses efeitos e voltar a ter uma aparência normal. Mas justamente quando ele faz isso, o vilão Doutor Destino aparece e ameaça o grupo. Porém, pensando nos seus amigos, o que o Ben faz? Ele volta para a máquina que tinha tirado os seus poderes e pega seus poderes de volta. Esse ato de autossacrifício Esse ato de autossacrifício, de colocar os outros acima de si mesmo, remete às palavras de Jesus. O que ele disse? Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Afinal, a quem muito é dado, muito será exigido. E esse é o caso dos heróis. Isso é o que acontece com os nossos heróis do filme. Eles receberam um presente maravilhoso. Quem que não queria ser igual o Tocha Humana, sair voando por aí, soltar fogo e tudo mais? Isso era o meu personagem preferido quando era criança. É um presente maravilhoso. Com certeza absoluta. Todos os poderes são muito legais. É muito mais legal do que ser um cara normal como eu sou. Porém, é natural que seja muito exigido deles que eles se autossacrifiquem. Muitas das vezes eles fazem coisas que eles não queriam fazer, mas por que que eles fazem? Porque eles têm a noção de que eles têm um compromisso com as outras pessoas, que o chamado deles, que eles receberam esse presente, essa bênção, para ajudar as outras pessoas. Então, esse é o dilema moral do filme. Um dos, na verdade. O Ben, ele é rejeitado pela própria esposa. Ele, passando por todo esse problema, ele acaba tendo uma crise de identidade. E o que o Ben ele não consegue entender é o quê? Que ele basicamente nasceu de novo. Só que ele é um homem que nasceu de novo, só que ele ainda luta com as lembranças do velho homem. Como Paulo disse, exorta os cristãos a abandonarem a antiga maneira de viver, caracterizada pela corrupção e desejos enganosos, e a se revestirem da nova natureza criada por Deus em justiça e em santidade. Como que isso se aplica? Antigamente, o Ben, ele pensava nele mesmo. Ele era um cara, por mais que ele seja retratado como um cara bondoso, que gostava das outras pessoas e tudo mais, ele não tinha esse ímpeto de ser um herói, de pensar, de salvar pessoas que ele nem conhece. Tem uma cena no filme em que ele tá na ponte e aí ele impede que um cara se, se churrasque lá de cima. Vocês entenderam o que eu quero dizer? E por que que ele faz isso? Porque ele entende que a vida dele mudou completamente daquilo que ele era para uma nova forma de viver. Então, se antes ele pensava apenas nele mesmo,
com desejos enganosos, com pensamentos corruptivos. Agora não, agora ele se reveste da nova natureza. Qual que é a nova natureza dele? Esse chamado criado por Deus para que ele seja justo e santo. Santo, no filme vamos colocar, seja separado, né? Seja alguém que seja diferente dos outros. Eu lembro que quando a minha esposa se converteu, ela sofreu muito por conta justamente dessa crise de identidade. Porque antes ela tinha um círculo de amigos que era acostumado com coisas mais mundanas, vamos dizer assim, com festa, balada, bebida, enfim, ela tinha um círculo de amigos totalmente diferente. Só que quando a gente se conheceu, a gente começou a buscar a Deus juntos, ela foi mudando, obviamente. Só que essa mudança foi um tanto rápida e foi um pouco abrupta para ela. Exatamente como acontece com o Ben no filme. Do nada, né, ele se torna uma besta fera. Então, com essa mudança abrupta, ela já não se encaixava mais nas amizades de antes, já não se encaixava mais nos mesmos ambientes, e ela não sabia lidar com isso, porque, assim, nós éramos relativamente novos, né, no começo da vida adulta ali, e ela não conseguia se encaixar. Ela, como ela era nova no círculo religioso, vamos dizer assim, ela não conseguia se encaixar direito naquele círculo, mas também não se encaixava no círculo de amizades antigas. Então ela ficou num limbo, perdida. O único amigo dela era eu, entende? Só que com o passar do tempo, ela foi se encaixando, ela foi se moldando. Deus ajudou imensamente em todo esse processo, né? Ele não nos deixa desamparado. Então, assim, resumindo a história, hoje a gente vê que tudo valeu a pena. Hoje a gente vê que ela realmente fez muito bem em abandonar aquela vida de pensar apenas nela mesma, onde ela pensava em balada, em que festa que eu vou, que roupa que eu vou, que bebida eu quero tomar, não sei o quê. E hoje não, hoje nós construímos uma família. Hoje nós temos a bênção que a Bíblia fala, né? Em Salmos 127, se eu não me engano, que agora está totalmente fora do roteiro, os filhos são descritos como uma bênção que Deus dá. E hoje nós entendemos que realmente é uma bênção. Então, isso daí, essa mudança que minha esposa passou e que o Ben passou também, me lembra as palavras de Paulo mais uma vez. Quando Deus disse a ele: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na cena final, o time se une para vencer o Doutor Destino. O Reed Richards contribui com a estratégia, a Sul com o campo de força, o Johnny superaquece a armadura do Destino e o Ben derruba o Destino na base da porrada mesmo. E joga água depois no final. Eles possuem poderes totalmente diferentes, mas eles precisam da junção de todos eles para poder derrotar o Senhor Destino. O grupo ele é totalmente interdependente. Essa dinâmica nos lembra o conceito do corpo de Cristo, onde cada membro do corpo tem dons espirituais diferentes, a fim de completar o corpo e abranger todas as necessidades. Então, aqui eu até coloquei, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Johnny recebeu o seu poder de fogo, porque esse seria mais útil para ele. A Sul, campo de força e invisibilidade, o Senhor Fantástico, enfim, a mesma coisa. Então, o ponto é, se o corpo de Cristo está unido, então ele é forte. Então, é por isso que é muito importante todos nós estarmos em um meio que tenham pessoas com a mesma fé que nós. Eu não digo necessariamente você estar dentro de uma igreja que tem a plaquinha, que tem o CNPJ aberto bonitinho. Fala assim, se você não se identifica com nenhuma dessas igrejas, mas você está com um grupo de irmãos, estão toda semana, pelo menos uma vez na semana reunidos, estão orando, falando sobre a Bíblia e tudo mais, isso é estar em igreja. Isso é estar no corpo de Cristo. Então, se, por exemplo, se fosse só um ser fantástico ali, sozinho, ele fala, não quero participar do grupo. Não, eu quero ficar sozinho. Ele não venceria o Doutor Destino. Ele não conseguiria vencer. Nenhum deles sozinhos conseguiria vencer o Doutor Destino porque ele é muito forte. Ainda mais nos quadrinhos. Mas enfim. Se nós, como cristãos, queremos ser o lobo solitário, isso não existe. O Jesus é o pastor de um rebanho.
não de uma ovelhinha só, é de um rebanho. Nós precisamos estar em rebanho, porque nós assim nos protegemos dos lobos. Essa é a maneira correta. É estarmos em união, estarmos em harmonia, estarmos em comunhão com Deus e um com os outros. Tá bom? Então, se você tem esse pensamento do lobo solitário, não, eu só preciso de mim mesmo, os outros são pecadores e não, os outros são. Por causa do pecado de outras pessoas, você não quer participar de nenhum grupo nem nada? Cara, repensa isso. O lobo solitário é o primeiro a morrer. Você entende isso? Então repensa isso. As pessoas não são perfeitas, então é por isso que nós precisamos de Cristo. Eu não estou falando para você ficar em um lugar corrupto, que você não se sente bem, que você não concorda com a doutrina, com aquilo que é pregado. Isso é diferente. Mas se você encontra um lugar, que não falei, você não precisa estar numa igreja necessariamente com uma plaquinha bonitinha, mas se você encontra um lugar em que as pessoas são respeitosas, que aquilo que é pregado é, está de acordo com aquilo que você acredita, então realmente você precisa estar em um ambiente assim, porque os valores dessas pessoas em conjunto reforçam os seus valores. E quando você estiver fora desse lugar, os seus valores estarão sempre bem firmados, bem estabelecidos, e você vai conseguir até mesmo mais armas, vamos dizer assim, para vencer o mal, para poder pregar o evangelho de uma forma diferente, para alcançar uma pessoa que você não alcançava antes. Então, pense bastante nisso, tá bom? E por último, o orgulho precede a queda. Isso todo mundo já sabe, né? Victor Von Doom, ele é o arquétipo do vilão orgulhoso. E algo importante a salientar aqui é que a queda dele se dá justamente por causa disso, porque ele usa os poderes dele apenas para benefício próprio. Ao contrário do Ben Green, que eu falei lá em cima, aqui não, Victor Von Doom ele só pensa nele mesmo. O seu ego, o seu orgulho não permite que ele pense em outras pessoas, em ajudar outras pessoas. Não. Ele busca o controle absoluto sobre tudo e sobre todos, mas ele é derrotado. E essa queda nos lembra muito a queda de Satanás, quando ele tentou dominar absolutamente o céu e uma rebeldia, mas que no fim, o orgulhoso acabou petrificado, certo? Ele acabou morto espiritualmente. Essa derrota, que ele fica petrificado, simboliza a morte espiritual dele, com esse coração de pedra que ele tinha. E aqui, o que todos nós já sabemos e nos é dito, nos é orientado a não sermos assim desde sempre, basicamente. O orgulho precede a ruína e o espírito arrogante a queda. Mas e você? Já reparou que dá para tirar tantas lições assim de um filme de super-herói? Você concorda comigo? Tem algum outro ponto de reflexão que eu não falei? Me conta aqui nos comentários. Você gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve, compartilha e mostra para o seu amigo que, assim como você, é cristão e gosta de filme de herói. E me fala aqui também qual outro filme da Marvel que você quer que eu analise aqui no canal. Beleza? Já aproveita e clica aqui do lado para ver a minha análise mostrando as semelhanças entre Matrix e a Bíblia. Ou clica aqui do outro lado para você entender por que você não deveria assistir a série The Chosen, que eu te encontro já já. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Vingadores! Em chamas! Peraí, o quê?